Olá, boa tarde. Agora traremos a profissão da terapia ocupacional. E como representante do grupo, temos Beatriz Andrade, aluna do BEI de Humanidades, e Gênica Barbosa, aluna do BEI de Saúde. E antes de entrarmos na história da terapia ocupacional, traremos uma problemática, que são quais frases mais ouvidas pelo terapeuta ocupacional em 2020. Quando perguntamos para algumas pessoas sobre o que é a terapia ocupacional, elas não têm conhecimento e, de fato, logo os falam. Terapia o quê? Você é fisioterapeuta ocupacional? É para ocupar a mente? É uma mistura de psicologia com fisioterapia? É uma profissão nova? Precisa de faculdade? E a partir dessa problemática, traremos o quão importante é o reconhecimento da prática da terapia ocupacional, não só da área da saúde, mas também nas áreas onde ela é envolvida. A gente percebe que há uma emergência em legitimar novas profissões da área da saúde, né? Justamente porque a população, ao decorrer dos anos, ela começou a apresentar um novo panorama de doença. E as profissões da área da saúde não deram conta de atuar com precisão nesse novo panorama, né? Então, é por isso que a terapia ocupacional é uma das 14 profissões de saúde de nível superior, reconhecida pelo Conselho Nacional de Saúde, que tem a propriedade de atuar nesse novo panorama de doença que a população brasileira apresenta, como a gente vai ver no decorrer do trabalho ocupacional em todo o seu limiar histórico. Inicialmente, a gente aborda que não existe relatos formais desse primeiro registro histórico do que seria a terapia ocupacional, porque desde os primórdios da medicina, que é um reconhecimento dos benefícios da prática terapêutica como ocupação. Então, o primeiro momento que o mundo tem, né, com o que viria a ser futuramente a terapia ocupacional, é justamente a prática terapêutica, né, de origem e de desenvolvimento, é justamente quando o mundo começa a passar pela reforma psiquiátrica, que essa prática terapêutica acaba sendo ligada ao tratamento moral, né? Então, a partir desse momento da reforma psiquiátrica, de todo esse contexto, é que essa prática terapêutica começa a ganhar importância, começa a ganhar reconhecimento, e os profissionais, né, da área de saúde, com base em suas observações empíricas, acabam desenvolvendo o uso dessa prática e começa a observar que ela poderia ser muito mais que isso, né? Então, futuramente, essa ideia de tratamento moral poderia virar no futuro uma profissão. E a gente ainda traz como um nome importante, que é o do George Barton, que a partir das suas análises desse tratamento moral, dessas práticas, ele acaba vendo muito mais ali o que viria a ser a terapia ocupacional. Então, ele acaba nomeando essas práticas terapêuticas, acaba ali investindo e falando, não, aqui não é mais só uma prática, não é só mais um tratamento, isso aqui é muito mais do que isso. Então, ele acabou ali criando o termo de terapia ocupacional, como consequência do pós-guerra, né, como é consequência da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que verifica a expansão dessa terapia ocupacional, né, porque há necessidade de habilitar e reabilitar os jovens militares devido aos conflitos do campo. Então, é assim que a terapia ocupacional surge e se desenvolve no contexto mundial. E quando a gente acaba trazendo essa realidade para o Brasil, né, a gente diz que ela emerge na restauração psiquiátrica, mais ou menos em 1852, porque é justamente nessa época que a família real vem ao Brasil e dá impulso a essa restauração psiquiátrica, né? Então, a partir daí começa a surgir os primeiros indícios do que seria a terapia ocupacional aqui no Brasil, e é justamente no movimento internacional de reabilitação que se instaura em diversos países que participaram da guerra, que quando esse contexto chega aqui para o Brasil, a gente observa que ele é desenvolvido para poder tratar doenças crônicas, como tuberculose, deficiência congênita, por exemplo. Então, esse movimento de reabilitação permitiu que surgisse e se desenvolvesse a terapia ocupacional aqui no Brasil, né, que se instaurasse aqui em todos os estados, justamente para buscar a reabilitação dessas pessoas. E um momento importante que a gente destaca também a partir desse desenvolvimento é justamente que confronta, né, aí muros com a ditadura militar, né, que ocorre entre a década de 70 e a década de 80, que é quando a terapia ocupacional ela começa a querer ganhar força, começa a querer se desenvolver. E o que isso significa dizer, né, que nesse momento de ditadura militar há uma reforma sanitária, né, que acontece em todo o Brasil, e outras transformações no campo da saúde, né? Então, a terapia ocupacional, né, que está ali tentando lutar para se desenvolver, para se tornar uma profissão, ela acaba sendo calcada na visão biomédica, né? Então, ela acaba sendo subalterna, e é justamente nesse período de regime militar que muitos profissionais se engajar em lutas de constituições de políticas públicas para poder dar origem à regulamentação da terapia ocupacional em si. Dentro do contexto, né, a gente aborda que, por exemplo, em toda a América Latina, a terapia ocupacional, ela surge dentro dos pretextos das epidemias de poliomielite e se desenvolve a partir do processo de expansão das equipes profissionais de reabilitação
E a gente percebe, por exemplo, que desde de 1700 até 2000, por exemplo, todo esse livro histórico da terapia ocupacional, ela passa por diversos paradigmas, né? Então, ela acaba passando pelo paradigma da ocupação, da moral, mecanicista, que é justamente esse momento, né, que ela é atrelada à biomedicina lá na ditadura militar aqui no Brasil, e até chegar ao paradigma contemporâneo, que é justamente um paradigma visado, centrado no paciente, né? Então, o objetivo principal é justamente restaurar o desempenho ocupacional alterado. E a gente percebe que todo esse processo de solidificação da profissão em si é um processo árduo, tanto no mundo, como na América Latina, como aqui no Brasil. Desde essa narrativa histórica, né, que a gente trouxe para vocês aqui, né, nesses momentos iniciais, que a gente consegue identificar, por exemplo, algumas barreiras que atrasou aí a regulamentação dessa profissão em si, né, que foi justamente o período da ditadura militar, o suficiente para impedir o desenvolvimento dessa profissão, que é justamente em 1959 que inicia-se o processo de curso de terapia ocupacional, com duração de 2 anos, e em 1963 é aprovado também o currículo mínimo de 3 anos, né? Isso tudo só serviu para poder transformar a formação dessa profissão, né, do que viria a ser o profissional futuramente, justamente para atender, para atuar ali nas novas demandas que a sociedade começou a apresentar de saúde, né? A nova realidade de saúde da população brasileira. Então, é a partir disso que a TO ela é regulamentada como uma profissão de nível superior pelo Decreto-Lei número 938, de 13 de outubro de 1969, né, onde os ministros da Marinha, da Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, eles decretam, né, que é assegurado o exercício das profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Então, no artigo 2, o terapeuta ocupacional diplomado por escolas e cursos reconhecidos, né, são profissionais de nível superior. E, finalmente, o artigo 4, né, que é a atividade privativa do terapeuta ocupacional executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacional com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente. Então, através disso que a gente consegue entender a descrição do panorama atual, né, dessa profissão. E como organização e desenvolvimento, a terapia ocupacional tem órgãos representativos que visa a regulamentação e o reconhecimento da sua prática dentro do mercado de trabalho. Esses órgãos estão apresentados hierarquicamente, onde no topo fica o Conselho Federal. Esse conselho ele é responsável por emanar as resoluções para os conselhos regionais. E aí sim, cabe os conselhos regionais a regulamentação, orientação e fiscalização desses profissionais em cada jurisdição, ou seja, em cada estado brasileiro. Tem os sindicatos, que é um órgão de estudo, defesa, coordenação e organização. Ele luta pelos direitos e deveres dos profissionais de acordo com as relações trabalhistas. E tem as associações, que é de poder privado, onde ele tem o objetivo de fazer com que o profissional ele fique em um estudo constante, já que é uma profissão que ele precisa estar atualizado de acordo com as tecnologias, com as evoluções da modernidade, e vai oferecer ao profissional o aprimoramento do conhecimento através de palestras, entre outros eventos. Aqui estão hierarquicamente separados esses órgãos que representam a terapia ocupacional. Primeiramente, tem a Federação Mundial de Terapeutas Ocupacionais, que é o FOUT. Ela foi instalada em 1951 na Inglaterra a partir de uma comissão com 28 representantes de cada país. Ele é um órgão que engloba produtos e serviços para os terapeutas ocupacionais do mundo. E segundo, está o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o COFITO. Ela foi instaurada pela Lei 6.316, junto com os conselhos regionais, em 1975. Em 1995, ela se desligou do Ministério do Trabalho e possui 18 conselhos regionais. Mais para a nossa realidade, tem um Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região, que era responsável pela jurisdição da Bahia e do Sergipe, só que atualmente só atua na Bahia. Ela foi instaurada juntamente com a Lei 6.316 em 1975. Tem o FENAFITO, que é a Federação Nacional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Ela foi instaurada em 1989 e tem como filiada sindicatos de cada estado brasileiro. E trazendo aqui mais para a nossa realidade, tem o Sinfinto, que é o Sindicato de Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais da Bahia, onde ela foi inaugurada em 1989 aqui em Salvador, porém foi desligada por conta da falta de profissionais atuantes na área. Mas ela foi reinaugurada em 2005, com representantes da Universidade Católica de Salvador e da Faculdade Adventista da Bahia. É a partir, né, dessa contextualização histórica que a gente traz nesse momento, né, inicial, junto a entender como é que funciona, como é que se organiza as suas organizações políticas, que a gente consegue definir e caracterizar o que seria ocupacional, né? Então, segundo o próprio Conselho,
Terapia ocupacional é uma profissão de nível superior voltada aos estudos, à prevenção e ao tratamento de indivíduos portadores de alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras decorrentes ou não de distúrbios genéticos, traumáticos e ou de doenças adquiridas, através da sistematização e utilização da atividade humana como base de desenvolvimento de projetos terapêuticos específicos na atenção básica, média e de alta complexidade. Então, através disso, a gente consegue trazer ainda algumas características, né, do perfil desse profissional que ajuda a atuar aí nas suas áreas. Então, o terapeuta ocupacional, ele não é só formado em áreas de saúde, ele também é formado em áreas sociais, ele precisa ser habilitado a avaliar o paciente, buscando identificar o melhor projeto terapêutico indicado para aquele paciente, né, de acordo com a sua faixa etária. Através disso, ele precisa ser resolutivo, favorecer o desenvolvimento e o aprimoramento das capacidades psico-ocupacionais desse indivíduo, para poder promover um estado psicológico, melhorar, né, esse estado, tanto social, laborativo e de lazer. E onde a gente encontra, né, esses terapeutas ocupacionais? Eles estão nos espaços da saúde, nos espaços da educação, na assistência social e na cultura. Os seus espaços que ele atuam é justamente as unidades básicas de saúde da família, as unidades básicas de saúde, o núcleo de apoio à saúde da família, o SUS, eles também são em hospitais, casas de repouso, serviços privados, clínicas e policlínicas, o CAPS, o RAPS, em creches, escolas e universidades, a gente vê ali uma vastidão de área que o terapeuta ocupacional se encontra, e também nessas sub-áreas de atuação. E a questão brasão da terapia ocupacional, você poder identificar ali nesses espaços essa profissão em si. Trazendo um pouco das suas atribuições dessa profissão, a gente justamente, né, traz o Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional, né, que foi uma resolução ali aprovada em 2013, que justamente, né, diz o que o profissional em si deve exercer, né, qual o papel que ele deve assumir diante da sociedade. A gente traz aqui alguns exemplos, que é executar métodos e técnicas terapêuticas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar as funções físicas e mentais do paciente, e ele também deve prescrever e aplicar a terapêutica ocupacional, indicada para estimular, educar, treinar e resgatar o domínio da pessoa sobre os componentes ocupacionais. E dentro da sua formação educacional, os institutos educacionais superiores buscam formar profissionais generalistas, humanísticos, éticos, críticos e reflexivos, até porque é uma profissão que precisa estar em contato direto, não só com o indivíduo, mas também com o coletivo, até porque ele busca identificar quais são as necessidades daquele indivíduo para realizar atividades cotidianas, busca compreender quais são as problemáticas em que ele está inserido socialmente e, junto com sua autonomia, ele busca direcionar as atividades assistenciais, características daquela situação para garantir uma melhor qualidade de vida, reabilitar aquele paciente para que ele possa se incluir novamente na sociedade. O profissional da terapia ocupacional é uma profissão totalmente interdisciplinar, até porque não fica somente em uma área, mas ela transita na área da saúde, na área de humanas, na área da tecnologia, ciências sociais e artísticas. Porque no ser humano como um ser ocupacional, porque ele atua nos três âmbitos, o biopsicossocial. A sua graduação é de grau bacharelado, com uma duração de 8 até 10 semestres e uma carga horária fixa de 3.200, mas pode ir até 4.350. Isso varia muito de instituições, até porque tem umas voltadas mais para pesquisas, enquanto outras voltadas mais para parâmetros assistenciais. De acordo com suas competências e habilidades, a matriz curricular está dividida em dois núcleos, que é o núcleo geral e o núcleo específico. O núcleo geral é voltado mais para o desenvolvimento profissional. É aí, né, nesse momento em que ele vai desenvolver a autonomia de prestar determinadas assistências de acordo com as necessidades do indivíduo e do seu coletivo, indo de acordo com diretrizes e a integralidade do Sistema Único de Saúde e Assistência Social. A sua graduação ele não só prepara o profissional para atuar como um empregador, mas também como um possível empreendedor ou gestor. Além disso, visar que é uma profissão que precisa estar em um estudo constante. E o núcleo específico está mais voltado para a compreensão da sociedade. Ele vai entender quais são as necessidades da comunidade que ele está inserido, compreender suas manifestações culturais e socioeconômicas, e aí sim está atuando com essa responsabilidade e autonomia que ele adquiriu naquele núcleo geral. Esses dois núcleos não são separados, eles estão sempre em semelhança. Normalmente, esse núcleo específico ele começa a apresentar no segundo semestre da graduação. Práticas da terapia ocupacional ocorreu na década de 1950 com as primeiras escolas no Rio de Janeiro e em São Paulo. E a partir de 1956 que foi criado um currículo nacional para regulamentar
a sua prática profissional. Ela foi desativada em alguns institutos educacionais naquela época, sendo restaurada apenas em 2007 pelo Decreto 6.906 através do REUNE. Essa tabela tem dados colhidos pela Sinopse do INEP de 2019, que mostra a diferença da terapia ocupacional diante de outras práticas, como o grupo em que ele está inserido, o grupo das profissões da área da saúde e as práticas profissionais em geral. Vejamos que, em 2019, havia 43 cursos de graduações presenciais, tendo sua maior concentração na área privada. Ainda com dados da Sinopse, mostra números em relação a vagas inscritos, ingressos matriculados e concluintes. Percebe-se um pouco a evasão da quantidade de alunos durante a duração do curso. E logo abaixo, no canto inferior direito, tem uma tabela que foram dados coletados pelo site do EMEC, onde a gente pesquisou os institutos de educação superior que estão com o curso da terapia ocupacional, sendo ativas, desativadas e não iniciada, tendo sua maior concentração na região do Sudeste e logo após no Nordeste. Porém, percebe-se também que os institutos educacionais que estão ativas, a sua maioria estão em processo de extinção voluntária, pela baixa procura. Por mais que seja uma profissão que ela é antiga, ela só está havendo reconhecimento a partir do momento em que estamos vivendo, de uma pandemia pelo Covid-19. No contexto da Bahia, a terapia ocupacional, ela foi inaugurada aqui em Salvador em 1960 até 2013 pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Porém, ela está em processo de extinção voluntária, sendo reinaugurada apenas em 2020 pela Faculdade de Medicina da Bahia, FMB, através da UFBA, oferecendo 30 vagas semestrais, onde nesse semestre de 2021.1, através do SISU, foram aprovados 24 ingressos. Seu turno é integral, com duração de 8 semestres, uma carga voltada para a pesquisa, que é de 3.638 horas, em seu ingresso através do Enem ou através também do BI, que é o bacharelado interdisciplinar. Seu núcleo também é dividido como o núcleo geral e o núcleo específico. E logo após a sua formação acadêmica, o profissional já está preparado para se inserir no mercado de trabalho com o seu registro, juntamente com a Classificação Brasileira de Ocupações, que é uma classificação cujo visa uma articulação das funções, tarefas e operações destinadas para a obtenção dos produtos e serviços, que visa prevenção, reabilitação, habilitação, melhorando a qualidade de vida do indivíduo e do seu coletivo. Tem como suas especialidades a saúde mental, que é voltada mais para questões psicomotoras e psicossociais, os contextos hospitalares, os contextos sociais, o contexto escolar, a acupuntura é uma prática chinesa mais voltada para a espiritualidade, a saúde da família, a gerontologia, que é o processo de envelhecimento do indivíduo, e a docência e pesquisa. Dando mais enfoque na docência e na pesquisa, com base nas nossas pesquisas, veremos que os estudos educacionais ele prepara mais o profissional da terapia ocupacional para a prática assistencial. Pouco se tem a quantidade de profissionais na parte da pesquisa. E ele só pode ingressar nessa área logo após obter a sua especialidade. Juntamente com o CBO, tem o RNHTO, que é o Referencial Nacional de Honorários de Terapia Ocupacional, que foi regulamentada e oficializada pelo segundo Congresso Brasileiro da Terapia Ocupacional em Fortaleza, juntamente com o Abrato, onde eles relacionaram o coeficiente de honorários de terapia ocupacional, que é o CHTO fixo, que é no valor de 0,65, pois ele varia multiplicando por cada serviço que vai ser realizado. A jornada de trabalho, que varia de 29 a 30 horas semanais, o piso salarial, que diverge de cada estado, mas em geral está 2.518, e o salário por hora, que de acordo com essa social está 19,25. Esses parâmetros sociais, que podem ser multiplicados com o valor do honorário, são grupo 1 em relação à consulta, que é a parte da coleta de dados daquele indivíduo. Grupo 2, a avaliação, onde vai verificar quais são as práticas que vão ser necessárias para suprir aquelas necessidades, aplicação de testes, de atividades, dispositivos de tecnologia assistiva para a sua inclusão social, a ergonomia, orientações e capacitações para ele alcançar uma independência maior, consultório e supervisão, o contexto de atendimento, até chegar na sua eficácia. E esses profissionais, eles distribuídos por estados, como informei, existem 18 conselhos regionais e esses estão pintados de acordo com cada COI, com cada jurisdição, juntamente com a distribuição
profissional de acordo com o CBO em 2021. Esses profissionais em estado se concentram primeiramente mais em São Paulo, com um valor de 3.562, em Minas Gerais, com um valor de 1.285 e no Paraná, com 664. Voltado mais para as regiões, estão mais concentradas primeiramente no Sudeste, com 5.609 e no Nordeste, com 2.231. A maioria desses profissionais, eles trabalham em mais de um estabelecimento, um com contrato empregatício e o outro de forma autônoma. A gente faz uma análise quantitativa atual dessa profissão aqui na Bahia, segundo o próprio Conselho Regional, que é o nosso CREFIT 7, eles informam que atualmente existem 624 terapeutas ocupacionais, frente a uma totalidade de profissionais, né, que são os fisioterapeutas e os TOs, e que isso representa cerca de 4%, né, em cima da totalidade desses dois profissionais, o que é um valor muito pequeno. E foi justamente, né, na intenção de investigar o porquê desse número que a gente entrou em contato com o CREFIT 7, e eles retornaram para a gente dizendo que esse número ainda vai ser atualizado porque eles estão fazendo a apuração, né, de novos dados. Vai estar lá nesses meios oficiais porque ainda está sendo trabalhado. Mas na lista que o Conselho mandou para a gente, né, através da nossa troca de e-mails, eles afirmam que há atualmente na Bahia cerca de 7.506 terapeutas ocupacionais, o que representa um aumento significativo de 13,4% no número total desses profissionais na Bahia, né, comparando aí também um pouco com o cenário de fisioterapeutas, e que isso representa um aumento de 30% da terapia ocupacional aqui na Bahia. Essa profissão em si, né, no setor público e no setor privado, pela CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, a gente vai analisar o número antigo, porque os dados que a gente acabou de falar para vocês ainda não foram divulgados, ainda não estão nos meios de comunicações oficiais. E, bom, então, dentro desses 624, né, TOs na Bahia que há registrado pelo CBO, a gente consegue identificar que 169 atuam em Salvador, sendo 145 no SUS e 24 em clínicas e hospitais particulares, e a gente ainda consegue concluir que há uma hegemonia no setor privado em relação à terapia ocupacional, né, esse setor tende a crescer. E em relação às tecnologias inovadoras, a gente apresenta aqui as tecnologias assistivas, principalmente na PS, que vai ali ajudar a ser desenvolvida a partir de cada individualidade e particularidade. A terapia ocupacional também atua com tecnologias assistivas, pois isso facilita bastante a inclusão de pessoas que possuem deficiências físicas, visuais, auditivas ou psicomotoras. Ela oferece recursos que é a acessibilidade, uma adequação e serviços que são prestados por profissionais, atuando nesse âmbito biopsicossocial, porque ela garante a independência do paciente, a inclusão social e a qualidade de vida. Essas imagens espalhadas representam algumas das tecnologias, como objetos que são direcionados para pessoas com problemas visuais, problemas auditivos, até mesmo a inclusão de próteses e órteses, a acessibilidade para cadeirantes no trabalho, em casa, ou até mesmo na tecnologia de computadores, onde são instalados objetos que facilitam o seu manuseio. Até agora, né, vocês tiverem um pouco do panorama geral dessa profissão, né, suas características, suas demandas e tudo que perpassa essa profissão em si, e a gente vai trazer um pouco disso tudo agora, falando no aspecto mais geral do cenário brasileiro, tanto no SUS quanto no SANS. E quando a gente parte, por exemplo, para fazer uma análise da terapia ocupacional, a gente faz sob uma perspectiva capitalista, justamente porque há mudanças significativas no mercado de trabalho de todas as profissões, e o TEO, nesse sentido, ele acaba se tornando um profissional assalariado, e isso ressignifica socialmente o seu exercício profissional, porque ele acaba adquirindo um novo sentido na reprodução de suas relações sociais, nas suas áreas de atuação, porque ele é induzido a ser competitivo no mundo do mercado de trabalho. Quando a gente parte, né, de analisar a demanda, de analisar os aspectos sociais de saúde e de educação, né, as suas representações políticas, de acordo com nossas pesquisas, juntou todo esse panorama junto à Lei Orgânica de Saúde pela Lei Federal 8.142 e outras legislações, o que permitiu criar o Manual de Inserção do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, né? Esse projeto começou lá em 2017, onde basicamente ele apresenta 19 programas de inserção do TO no SUS. E esse manual, basicamente, né, ele acaba utilizando a atividade humana como recurso terapêutico, justamente com o objetivo de habilitar e reabilitar os indivíduos com suas habilidades psíquicas, motoras, cognitivas, perceptivas sociais e físicas. Esse projeto, ele é intitulado para poder atuar nos diversos ciclos da vida, né? Então, por exemplo, aqui nesse quadro, a gente observa da inserção desses terapeutas no SUS, se dá na atenção primária à saúde, na atenção psicossocial, na atenção ambulatorial,
hospitalar especializada como nas urgências e emergências, né? Então a gente percebe assim que a terapia ocupacional ela acaba sendo inserido nas equipes profissionais em vários cenários assistenciais e é justamente nesse contexto, né, que a ATO ela se constitui como parte integrante do SUS, né? A partir disso, ela começa a se desenvolver em diferentes cenários assistenciais, com o objetivo sempre de promover o melhor cuidado, de promover uma integralidade e um contínuo cuidado do indivíduo, possibilitando também um acesso universal à saúde. E isso só evidencia a importância que é você fazer políticas públicas voltadas para a saúde, porque, por exemplo, no Centro-Oeste, depois desse projeto, a gente observa que há um aumento de 133% no número de profissionais que atuam no SUS, e no Sul, cerca de 81% só em 2018. Esse projeto em si, ele acaba universalizando o acesso à saúde. No setor privado, né, a gente também consegue perceber e identificar uma expansão do mercado do terapeuta ocupacional, e a gente traz aqui alguns dados de 2016, que justamente há uma porcentagem de 38,4% dessa profissão na administração pública em geral. No atendimento hospitalar privado, há uma contratação de terapeutas ocupacionais de cerca de 13,8%, né? Algumas atividades relacionadas à atenção à saúde humana dentro do setor privado, ela se apresenta como 13,5%, né? Os planos de saúde, né, apresentam ali uma opção do serviço do terapeuta ocupacional de cerca de 0,8%, então a gente consegue ter aqui um panorama de que essa profissão em si, ela acaba tendo muita área para atuar, então isso acaba promovendo a sua expansão. E em questão de remuneração, o terapeuta ocupacional, nesse âmbito particular, ele acaba ganhando R$ 3.200, né, a partir de uma carga horária semanal de 30 horas, e esse valor ele vai mudar de região para região. A gente consegue observar, né, os conflitos da terapia ocupacional com outras profissões, justamente porque eles dividem ali a sua área de atuação, né? Então, a gente observa alguns atritos com a enfermagem, com a fisioterapia, com a fonoaudiologia, com a assistência social, com a pedagogia e a psiquiatria. Isso tudo acaba gerando uma crise de identidade do terapeuta ocupacional, porque consolidar essa identidade ainda é uma busca, né? Porque os TOs, eles trabalham com o preceito da ocupação humana e isso permeia toda a sua área de atuação. Então, vira e volta, esses conflitos, né, vão existir, mas isso não impede, por exemplo, que a terapia ocupacional possua algumas tendências futuras. Por exemplo, na área da educação, né, ela tem uma demanda estável, justamente numa avaliação a longo prazo, vai haver um número de redução de crianças. Já na gerontologia, a sua tendência, né, possui uma demanda crescente, né, como decorrência do processo de envelhecimento da população. E já a reabilitação funcional e profissional, a tendência também dessa profissão é crescer nesses espaços, justamente porque é um aumento de estresse de trabalhadores nos seus espaços de trabalho, justamente do aumento competitivo que gera uma precariedade das relações de trabalho, né? É aquela relação que a gente traz inicialmente da terapia ocupacional na perspectiva capitalista. Todo esse desenvolvimento, todo esse crescimento da terapia ocupacional se dá justamente pelas novas demandas da população brasileira, né? Onde, por exemplo, a condição social, econômica, política do país acaba criando vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades estão intimamente ligadas ao risco de morte, o que torna a presença do terapeuta ocupacional em várias áreas de atuação, em vários programas de serviços públicos, necessário e imprescindível. Bom, essa profissão, ela se considera em plena expansão, justamente porque há várias oportunidades nas suas áreas de atuação, tanto para o setor público quanto para o setor privado, né? E o número de profissionais ainda é pequeno, então não há concorrência em concursos públicos federais, estaduais e municipais, por exemplo, e os TOs, ele acaba sendo necessário em vários ambientes. E segundo o Bureau of Labor Statistics, o crescimento da terapia ocupacional até 2024 vai ser maior que todas as médias dos empregos, né, de todos os setores da ocupação. Então, há um estudo que revela que a terapia ocupacional até 2024 vai crescer em cerca de 27%, e quando a gente analisa esse mercado ainda até 2029, ela tende a crescer 16%, muito mais rápido que a média de todas as ocupações. Então, a gente considera que ela é uma profissão, né, que se contrai em vasta expansão. E outro momento para poder, infelizmente, a gente elencar como que essa profissão vai se desenvolver é justamente na quarta onda do Covid, né? A gente está vivendo um momento fácil e justamente a terapia ocupacional, ela vai acabar aproveitando desse momento para se expandir, não só aproveitando, mas também porque a população em si vai precisar, né, desse terapeuta ocupacional justamente quando chegar a quarta onda, porque nessa quarta onda que vai ter uma demanda de pessoas com traumas psicológicos, com doenças mentais,
né, causando todo o impacto econômico, e a gente vai perceber, né, que essa série de déficits físicos e psicológicos, né, nesses indivíduos que receberam um tratamento hospitalar, é essencial ter uma reabilitação a partir do terapeuta ocupacional, porque ele vai maximizar sua recuperação de uma forma integrativa, e é nesse todo inteiro, né, que a gente percebe a expansão da terapia ocupacional, né, frente às suas diversas áreas de atuação. A partir de toda essa concepção, de toda essa contextualização da profissão em si, que a gente consegue trazer algumas articulações com o nosso curso. Inicialmente, nesse primeiro momento, a conexão que a gente entender aí o processo de saúde e doença ajuda a gente a atuar melhor de uma forma integral na promoção da saúde física e mental, e a gente faz essa análise partindo justamente de uma concepção pedagógica que é o que vai formar esse profissional, né? Então a gente percebe, por exemplo, que há um pouco do modelo flexeriano nessas profissões, porque justamente a gente aprende alguns componentes curriculares, né, das demandas da biomedicina. Então, apesar desse modelo apresentar uma característica iatrogênica, isso não é suficiente para apresentar uma defasagem entre o ensino e a realidade, né? E quando a gente fala dos modelos de ciclos em si, a gente, no caso do BEI de saúde, no nosso primeiro ciclo, a gente começa a debater a polissemia do termo saúde, começa a entender melhor como é que funciona isso, né? Então, a gente não observa mais a saúde como ausência de doença, a gente começa a analisar a saúde, a doença, o processo terapêutico a partir dos determinantes sociais, né? Então, toda essa ligação que a gente faz, né, essa conexão, essa articulação, parte do momento que a gente analisa o contexto atual da formação do terapeuta ocupacional e do bacharel, porque eles precisam responder e problematizar os desafios que o cenário da saúde apresenta, porque eles são capacitados como profissionais de práticas interdisciplinares, gente. Então, é perante toda essa abordagem que a gente consegue fazer algumas conclusões acerca dessa profissão. Então, inicialmente, a gente considera ela necessária frente às demandas de saúde, porque ela possui um caráter biopsicossocial, então ela trabalha toda a integralidade do indivíduo. Ela é uma profissão inserida nas áreas da saúde, do campo social e da educação, então ela consegue ali atuar em todo o setor, né, de demanda que a sociedade brasileira possa apresentar, né, de saúde ou de doença. Ela compreende o corpo humano como um corpo ocupacional, e quando essa ocupação apresenta alguma falha, ela está ali para estruturar a sua magnitude, né, fazer com que esse corpo humano volte a ser funcional, né, e ela é uma profissão que acolhe o corpo ferido, né, ela atua ali nas suas solicitudes, ela analisa, ela estuda, ela escolhe ocupações, disposições daqueles que sofrem, né, justamente para poder recuperar a saúde e o bem-estar dessas pessoas, e finalmente, né, a profissão, ela acaba capacitando o profissional com práticas interdisciplinares, que é justamente para atender às demandas que a população brasileira vem apresentar de saúde, né, e fazendo com que ele possa atuar aí nas várias áreas da saúde. Eu quero agradecer pela atenção de vocês e obrigado, gente.